noite a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Está muito alto? Espero que vocês gostem dessa música. Deus seja louvado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai do Senhor para todos. Amém. Amém? Oremos ao Pai. Eterno Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer porque estamos aqui, Senhor, através da internet, podendo falar com teus filhos, tuas filhas, Senhor, e que nesta hora o teu nome seja glorificado, que tu possa trazer para nós uma palavra de vida, de edificação, de transformação, e uma palavra de refrigério, que traga paz, alegria, e traga, Senhor, a Tua presença, ó Deus, consolando, aliviando, refrigerando cada um dos nossos corações. Aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra bastante conhecida, né, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, muito conhecida, né? Do versículo 14. Então, o versículo 13 diz assim: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se, uma condição, né? O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá bom? Então, nós queremos
dá ênfase à primeira coisa que Deus manda fazer ao chamá-lo pelo seu nome, que é se humilhar. Então hoje nós vamos nos deter aqui nessa parte da humilhação, ok? Agora, antes eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco na graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor que nós não merecemos. Então a gente diz, é o favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas recebo. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Então é a graça de Deus que nos alcançou para a salvação. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, essa graça. Essa graça vem de Deus. Então Deus derramou a sua graça sobre a nossa vida, ou seja, sobre aquilo que nós não merecíamos, recebemos essa graça. Diferente do Antigo Testamento, o Antigo Testamento estava debaixo da lei. Deus estabeleceu a sua lei e aquele que ia contra a lei, burlava a lei, não cumpria a lei, recebia a pena da lei. Então, no Antigo Testamento vigorava assim, dessa forma, pela lei. No Novo Testamento, nós estamos no chamado período da graça, a era da graça, ou seja, o período em que Deus está sempre disposto a perdoar, sempre disposto a derramar do seu amor, sempre disposto a nos acolher, independente se estamos merecendo ou não. Então, graças a Deus por isso, porque estamos no período, né, da graça. A graça, quando nos alcança, ela faz com que nós nos tornemos dependentes de Deus. Então, a salvação pela graça significa que tudo que nós somos agora depende dele, depende de Deus, vem de Deus. Então, quando eu aceito a Jesus, quando eu entendo, né, o plano de Jesus, o plano de Deus, o plano da salvação, então eu agora vivo na dependência dele. E aí, essa música é muito interessante, né, que diz, quero ser como criança, né? Que a Bíblia diz que aquele que não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Mas ele diz, a música diz assim, mas às vezes sou levado a crescer e aí me torno independente. Me torno independente. Então, se tornar independente significa sair da graça. Sair debaixo da graça. Porque a graça, ela pressupõe, né, automaticamente, aqueles que estão debaixo dessa graça, é o quê? É a dependência. Dependência de Deus. Então a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Nosso entrar, nosso sair, nosso levantar, nosso deitar, o que faço, tudo está nas mãos de Deus. Então, nós temos que entender a graça, né? Entendido isso, aí nós podemos então partir para o cuidado que nós temos que ter para não sair dessa dependência. Então, quando diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Se humilhar, humilhar é o quê? Humilhar é o primeiro ponto.
né? É a primeira etapa. Se humilhar. Se humilhar. Na humilhação, existem 2 pontos, né? Existe um ponto externo e um ponto interno. O ponto externo, ele tem um R. R de rato, R. Ou seja, ser humilhado. Ser humilhado. Ou seja, é alguém que vai, de alguma forma, nos humilhar. É alguém que vai fazer pouco caso da gente. É alguém que vai nos colocar para baixo. É alguém que vai fazer alguma coisa para que a gente não se sinta bem. Então é ser humilhado. Ser humilhado. Agora, existe também o se, ou seja, o ser sem o R. É o se. Se humilhar. Se humilhar. Ou seja, a própria pessoa. Então, o ponto externo é ser humilhado. O ponto interno é se humilhar. O que vem a ser se humilhar? Se humilhar vem a ser o reconhecimento da dependência que nós temos de Deus. Então, por isso que lá em 2 Crônica começa, se Deus falando, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, começa pela humilhação. Ou seja, é o reconhecimento, né, através de autoverificação, a autoanálise, de que eu tenho que viver na dependência dele. Porque fora da humilhação existe a soberba. Então, quando eu não vivo me humilhando diante de Deus, ou seja, quando eu não vivo na dependência de Deus, significa que eu estou fora da graça. Eu estou fora da graça. E eu estou na soberba. Ou seja, eu estou vivendo soberbamente. O que é viver de forma soberba? É viver de forma, né, só. É viver por minha própria conta. É estabelecer por minha própria conta o que vou fazer, o que não vou fazer e pronto, acabado. Quem decide sou eu. Então isso é a soberba. A soberba, né, ela é o avesso da auto-humilhação. A humilhação, no caso, se humilhar, significa o quê? Viver na dependência de Deus. Então o Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, começa quando? A primeira etapa, se humilhar. Depois vem lá orar, converter, tá? Mas primeiro ele começa a se humilhar. É a primeira coisa. Por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que reconhecer no nosso relacionamento com Deus é a nossa dependência. É a nossa total dependência dele. Então, nós que somos salvos, então agora, né, nós que temos o conhecimento de Deus, nós temos Jesus no nosso coração, nós temos que viver na dependência dele. Tanto que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, isso é muito importante, porque aqui está a chave da nossa vitória. A chave da nossa vitória. Quando você lê lá em Êxodo, capítulo 32, né, Moisés tinha subido ao monte para receber
as ordens de Deus com relação à direção do povo. E ele demorou um pouco lá. E enquanto ele estava demorando lá, o povo se corrompeu. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce, vai lá, porque o povo se corrompeu. Então, há uma facilidade muito grande para que a corrupção entre na nossa vida. E a corrupção, ela começa pela independência. Pela independência. Isso é uma natureza. A natureza humana, está lá no capítulo 8 de Romanos, se você puder ler depois, você vai ver que a carne luta contra o espírito. A carne é inimiga do espírito. A carne é inimiga de Deus. Então a natureza humana, ela é pecaminosa. Ela tem a tendência natural a pecar. E ela tem então a tendência natural a ter, né, essas manifestações, como a soberba, como a independência, né, e a dificuldade de se humilhar, entendeu? Se humilhar diante do Senhor, né? Então isso é extremamente prejudicial para a nossa vida, né? Por quê? Porque nós temos essa tendência natural de ter a independência, ser independente, viver por nossa própria conta. Isso se chama, diante de Deus, se chama soberba, que aí nós não reconhecemos mais a Deus, né, como aquele que está sobre a nossa vida. Então a própria Bíblia diz: reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus tem que estar em todos os nossos caminhos. Em todo o momento, nós temos que dar graças a Deus, dar glória a Deus. Tudo o que acontece conosco, se nós estivermos subordinados, humilhados diante do Senhor, então Deus estará, né, nós estaremos completamente, né, dependentes do Senhor. Então, a independência, ela é perigosa, porque ela traz a soberba. Estão entendendo isso? Ela traz a soberba, né? E aí leva a uma coisa muito interessante que nós podemos perceber ou não percebemos, que o nosso relacionamento com Deus, ele fica muito perigoso. Por quê? Porque quando eu entro nessa esteira, nesse caminho da independência, né? Quanto mais eu vou me tornando independente, menos eu vou precisando de Deus. Menos eu vou precisando de Deus. E quanto mais eu sou dependente de Deus, então mais eu preciso do Senhor. Então isso é perigoso, por quê? Porque a independência leva a soberba, que leva a precisar menos de Deus. Então, vamos dizer, um exemplo, né? Você está indo muito bem na sua vida, seu caminho está muito bom, está muito lindo, está muito maravilhoso, e você, né, está cada vez mais confiante em você. Você cada vez está acreditando mais em você. Você está entendendo? Você está trazendo para si as coisas. Ao invés de levar tudo para Ele, a Bíblia diz: tudo vem das tuas mãos e para tuas mãos damos, devolvemos, te entregamos novamente. Porque tudo que somos depende dele. Mas
Quando eu vou me assenhorando de si, quando eu vou considerando que eu posso, que eu isso, que eu aquilo, né? Deus vai o quê? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Quando ele deveria crescer, né? Quando ele deveria crescer. Então, isso é algo muito perigoso, porque é algo que acontece muito, muito na vida das pessoas. E quanto menos eu tenho de Deus, e mais Senhor de si eu sou, né? Posso ficar mais forte no sentido humano, mas espiritualmente eu me torno mais fraco, mais frágil. E quando eu me torno mais frágil, eu fico mais suscetível às armadilhas, às tentativas, às ciladas, os ataques do inimigo contra a minha vida. É isso que acontece. Então, muitas das vezes, né, as pessoas têm sido derrotadas, as pessoas têm sido atingidas, as pessoas não têm conseguido dar um prosseguimento às suas vidas, mas, na verdade, né, isso tudo precisa ter um basta, um parar. Vamos parar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos analisar. Vamos pensar. Vamos ver aqui. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu devia ter feito? O que eu não fiz? Vamos parar aqui, vamos parar. Isso se chama colocar a casa em ordem, colocar a vida em ordem. E aí nós vamos ver, na análise, né, desse processo, nós vamos ver o resultado. E a gente vai chegar a essa conclusão. O que eu fiz, não tinha como dar outra. O que eu fiz, não, só podia ter acontecido isso mesmo. Mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse não sei o quê, se não tivesse, talvez pudesse. Nós vamos chegar a uma conclusão. E a conclusão você vai chegar sempre nesse ponto. Que na maioria das vezes, nós andamos pelos nossos próprios caminhos. Fizemos aquilo que nós queríamos fazer. Aquilo que bateu no nosso coração, a gente foi lá e fez. Aquilo que a gente pensou, foi lá e fez. Aquilo que a gente sentiu, foi lá e fez. Né? Como diz a música, né? A criança quis crescer e se tornou independente. Tornar independente. A Bíblia diz que nós nunca podemos ser independentes. A Bíblia diz, aquele que não se fizer como uma criança, aquele que não viver na dependência de Deus, esse não pode herdar o reino dos céus. Porque vai sair da graça. Entende? Vai sair da graça, porque graça significa que nós não merecemos aquilo que recebemos. Por conta disso, temos que viver na dependência total dele. Então, quando nós não estamos mais na dependência, né? Então aí nós saímos da graça. Essa é a situação, às vezes, por exemplo, triste, né? Infelizmente, de uma pessoa que chega e diz, eu não quero mais Jesus, eu não quero ir mais à igreja, eu não sei o que e tal, e se afasta. Ela se afasta de quê? Hein? Ela se afasta da graça. Ela perde a graça. Ela deixa de ser dependente de Deus e assume o quê? A sua independência. Quando ela assume a sua independência, ela traz sobre si o quê? A soberba. E a Bíblia diz que os soberbos, né, eles precisam menos de Deus. Eles acham que precisam menos de Deus. Eles acham que precisam menos de Deus. Né? E quando nós vivemos debaixo da graça,
dentro da graça, de mãos dadas com a graça, nós vamos percebendo cada dia mais que nós somos mais e mais dependentes do Senhor. Não podemos viver sem Ele. E aí então, o quê? Essa graça nos envolve, e nós percebemos claramente que cada dia nós precisamos mais e mais e mais e mais de Cristo. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Amém? Querer mais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que parar tudo. Parar tudo. E olhar e ver os exemplos na palavra. Na palavra. Nós temos Jonas. Jonas, ele foi lançado no mar. O peixe foi lá e engoliu ele. Não sei que peixe foi, a Bíblia diz, mas foi um peixe. E tal. E engoliu. E ele estava lá. E quando ele estava lá dentro, ele se humilhou. Ele se humilhou. E quando ele se humilhou, o peixe foi lá e vomitou ele na beira da praia. Daniel estava ali, naquele império babilônico, se humilhou. E o anjo veio e trouxe para ele a resposta. Se humilhou na presença do Senhor. Davi, Davi errou. Davi vacilou, mas ele se humilhou. E Deus novamente contemplou a vida de Davi. Davi chegou ao ponto de dizer: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, nós temos vários e vários exemplos na Bíblia Sagrada, a respeito de pessoas que se humilharam, ou seja, reconheceram que não podiam viver sem Deus. Então, é a primeira etapa para alcançarmos a nossa vitória. Então tá lá, nós lemos lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. Se humilhar. Não é ser humilhado, é se humilhar. Você reconhecer: eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Eu não tenho nada, mas com Jesus eu tenho tudo. Aleluia. Sem Ele, eu não posso viver. Ele é mais importante do que o ar que eu respiro. Então, nós vamos colocar Deus no seu devido lugar na nossa vida. E aí, então, nós estamos sempre nos humilhando. Quando a Bíblia diz: importa que Ele cresça, que diminua eu. Isso é o quê? É se humilhar. É reconhecer que nós somos dependentes dele. Entende isso? Então, Deus não pode ser do tamanho das nossas necessidades. Não pode. Então, Deus, Ele é o Senhor. Deus é o Deus do universo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor do céu e da terra. Deus é o Deus da nossa vida. Agora, Ele não pode ser do tamanho da minha necessidade. Ou seja, uma hora eu preciso mais dele, porque eu estou na pior,
porque aconteceu alguma coisa e tal, eu estou mal, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, que a minha casa está assim, que a minha casa está tal, aí eu preciso mais dele. Ah, mas aí as coisas estão se resolvendo e tal, saiu aquele dinheiro que eu não esperava, e não sei o quê, e tal, fui fazer o exame, deu negativo, eu estou muito bem, então eu já não preciso tanto dele. Não pode. Nós não podemos nos relacionar com Deus da glória dessa forma. Vocês estão entendendo? Vocês podem dizer amém? Estão entendendo isso? Nós não podemos. Né? É como diz aquela canção, né, que a gente canta, né, assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus, né? Acho que é uma coisa mais ou menos assim. É a palavra que Jó deu para nós, né? A palavra que Deus deu através da boca de Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Continuou glorificando o nome do Senhor. Ou seja, continuou humilhado na presença de Deus, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Então, é muito importante que esse reconhecimento seja feito para que Deus ele continue sendo o Deus Todo-Poderoso e não do tamanho da minha necessidade. Tá dando para a gente entender isso? Ou seja, eu não posso fazer Deus maior ou menor na minha vida. Não. Não posso. A minha caminhada com Ele, né? Ele será sempre o Deus Todo-Poderoso. Independente se eu estou passando por uma necessidade maior ou menor. Porque senão o meu relacionamento com Ele vai ser naquilo que Ele tem e não naquilo que Ele é. Né? O meu relacionamento com Deus tem que ser por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na minha vida, e não por aquilo que Ele pode me dar. Porque se for relacionado àquilo que Ele pode me dar, na hora que Ele me dá, eu não preciso mais dele. Não é assim? Não é? Não. Não é assim, não é assim o Evangelho, não é assim o princípio. Por isso que o Senhor disse, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, primeira coisa é se humilhar. Essa é a primeira etapa da chave da nossa vitória. É o reconhecimento, né? Que a graça de Deus está sobre a nossa vida e que nós não podemos sair debaixo dessa graça. E essa graça representa a nossa total dependência do Senhor. Amém? Então, diz lá ainda no livro de Tiago, né? Tiago, capítulo 4, né? Tiago, capítulo 4. Tiago é logo o primeiro livro depois do livro de Hebreus, né? Então diz lá: humilhai-vos perante ao Senhor Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Então, que você quer ser exaltado? Então se humilha. Todos aqueles que se exaltarem vão ser abatidos, mas todos aqueles que se humilharem vão ser exaltados. Porque aquele que se exalta a si mesmo, ele reconhece que não precisa de Deus, ou precisa muito pouco de Deus só na hora contrária. Esse é aquele que se exalta. Mas a Bíblia está dizendo, vou até abrir para vocês verem, né?
Está aqui, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, então vamos lá. Vamos lá. O que eu e você temos que fazer? Primeiro, primeira coisa, arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. De tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que estamos fazendo, arrepender. Então, para tudo, se arrepende. E vamos começar do zero. Vamos colocar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu e você passamos lá pela cruz do Calvário, não passamos? Nós não passamos lá pela cruz? Passamos lá. Entregamos a nossa vida a Jesus? Quem entregou a mão, a sua vida para Jesus, levanta aí a mão aí. Diga, eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém? Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tenho mais vida. A minha vida está com Ele. Certo ou errado? Eu acho que está certo, não é isso? Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tenho mais vida. A minha vida está com Ele. Ora, se a minha vida está com Ele, o que eu tenho que viver? Eu tenho que viver na dependência dEle. Eu não posso viver por minha conta. Então, eu tenho que me arrepender. Primeiro passo é o arrependimento. Certo? Depois que eu me arrependo, eu vou fazer o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Arrepender é cair em si. É ver o erro. É ver o que eu fiz. O que eu cometi. Cair em si. Igual o filho pródigo, né? Ele caiu em si. Aí ele se arrepende de tudo que ele fez. E aí ele pede perdão. E a Bíblia diz que Deus, né, sempre está pronto para nos perdoar. Amém? Sempre está pronto para nos perdoar e nos abençoar. Então, eu e você vamos nos arrepender hoje. Amém? Agora. De tudo aquilo que fizemos por nossa própria conta. Comprou, vendeu, alugou, deu, pegou, saiu, entrou, levantou, deitou, foi para lá, veio para cá, tudo que fizemos por nossa própria conta, sem colocar o Senhor, né, para dar a sua palavra, para dar a direção. Então, a gente vai, se arrepende e pede perdão. Amém? Então, vamos pedir perdão a Deus. Senhor, que Tu possa nos perdoar por tudo aquilo que fizemos sem o Teu consentimento, sem a Tua orientação, sem Te consultar. Nos perdoa, Senhor. Nos faz voltar novamente para debaixo da graça. E compreendemos que nós não podemos viver sem Ti, sem Tu, sem a Tua direção. Em nome de Jesus. Depois do perdão, nós temos que pedir a Deus para que nos dê
a direção. A direção. Porque quando a gente anda por conta própria, fazendo aquilo que a gente acha que pode ou deve fazer, e pronto, está acabado, né? Isso significa que acaba a gente ficando desorientado. Desorientado. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Então, tudo aquilo que Deus gostaria que eu e você fizéssemos, nunca traria nenhum mal para a nossa vida. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que pedir a Deus que Deus me dê a direção. A direção. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o trabalho? Qual é a direção que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir, eu tenho que fechar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer, eu tenho que entrar. Deus colocar, pedir a Deus para que Deus dê a direção. E na direção vai vir o quê? Vai vir a sabedoria, na direção vai vir o discernimento. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer. Mas no momento que você faz tudo por sua própria conta, então você saiu da graça. Você não está mais debaixo da graça. Entende? Estou repetindo isso um pouco, para você entender que viver debaixo da graça é viver debaixo da dependência de Deus. E aí, quando você anda por sua própria conta, você saiu da graça. Entendeu? Você saiu do amor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus, você saiu. Porque agora você está vivendo por sua própria conta. Você faz o que você bem entende. Você não consulta mais Ele. Você não conversa com Ele. Você não fala com Ele. Entendeu? E aí você vai e compra. Se deu certo, tudo bem. Se deu errado, você vai lá e reclama. Aí você vai buscar a Deus, porque deu errado. Mas se desse certo, você não buscaria. Entende isso? Então, temos que pedir o quê? A Deus a nova, a perfeita direção que vem dele. Amém? Então, primeiro arrependimento, segundo perdão e agora a direção. Senhor, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, até aqui temos andado por nossa própria conta, feito aquilo que a gente quer. E muitas vezes, Senhor, não temos consultado, não temos pedido a Ti, Senhor, a orientação. Mas em nome de Jesus, estamos nos arrependendo, estamos pedindo perdão. Estamos, Senhor, te pedindo agora, Pai, nos dá uma nova direção para a nossa vida. Uma direção que, em primeiro lugar, exalte ao Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Nessa nova direção. Que a bênção vai ser nossa, mas a glória será Tua. Dá uma direção para cada um dos Teus filhos nesta hora, em todas as áreas que eles estão, ó Deus, necessitando, Pai, em suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Entende isso? Então, a orientação da direção é fundamental que você faça para a glória de Deus. O benefício será seu, mas a glória tem que ser dele. Então, aquilo que você vai alcançar, aquilo que você vai conquistar, aquilo que você vai receber, então, você vai depender dele e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!
teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei. Se prepare que nós vamos orar, buscar o Senhor mais uma vez, tá bom? Aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Pra mim, preciso do teu olhar. Aleluia. Feche seus olhos. Coloca assim a sua mão sobre o seu coração. Uma das suas mãos coloca assim sobre o seu coração. E a outra mão você levanta assim, ó, em direção da minha mão, tá bom? E nós vamos orar e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então, você está disposto, você está disposta a pedir a Deus que te dê uma nova direção para a sua vida? Amém? Então, Deus vai abençoar você. Eterno Deus e Pai Celestial, agora, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome, porque, ó Deus, nós somos muito pequenininhos, ó Senhor, e queremos continuar sendo assim, vivendo, ó Deus, totalmente na Tua dependência, debaixo dessa graça maravilhosa que tem alcançado as nossas vidas e nos dado muitos e muitos e muitos livramentos. Mas agora, Senhor, é hora, ó Deus, do Teu povo se levantar e realmente, Senhor, restabelecer um novo relacionamento contigo. Aleluia. Um relacionamento, Senhor, de pai e filho, de filho e pai, totalmente nós como filhos, vivendo na dependência e na direção estabelecida por Ti para cada uma das nossas vidas. Ó Senhor, que as Tuas mãos agora segure a vida de cada um dos Teus filhos e possa, Senhor, começar a implementar na mente, no coração, na vida dos Teus filhos. Agora, Senhor, esse novo viver, aleluia, 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 que a Tua graça possa inundar cada vida, cada coração, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia? Glória a Deus. E todos digam amém. Vocês estão ouvindo direitinho? Ou está parado, hein? Estão ouvindo? Alguém pode dar um alô? Pode dar um amém? Não sei se travou. Se está assim parado já tem tempo.
Tá escrito aqui, eu tô sem óculos. Aonde? Não, tá não. Aqui só tá... Não tá, acho que não tá. Manda aí na pauta. Tá funcionando? Eu não sei. É? Eu não sei se tá no ar, não sei. Amém? Ah, graças a Deus. É porque aqui parece que estava tudo travado aqui. Eu pensei que estávamos fora. Ah, então tá ótimo. Tá bom. Glória a Deus então. Como é que tira isso daqui da frente? É? Tá bom assim? Aleluia. Então, amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar ali na casa do Senhor, na casa do Pai, né? A partir das 7 horas da noite, tá certo? O nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez. Aleluia? Então, se Deus quiser, amanhã, né? Nós vamos estar ali na casa do Pai. Bom estar aqui com os irmãos, espero que os irmãos tenham sido abençoados, né? Que o nome do Senhor possa ter sido glorificado, aleluia, e a Escola Bíblica Dominical, o que foi? A Escola Bíblica Dominical, sem ser esse domingo agora, vai ser o próximo, no primeiro domingo de julho. Tá bom? A gente vai... Não, mas como é que você sabe que meu cabelo tá cortado, rapaz? Eu fiz o cabelo mesmo. Olha. Deus abençoe a cada um, tá bom? Então nós vamos orar. De né? novo? Agora nós vamos orar agradecendo. 3 vezes? 3 vezes, é muita oração, rapaz. Não pode parar de orar, não. Amém? Deus eterno, queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez estivemos aqui com teus filhos, Senhor, neste momento da palavra, ó Deus, de crescimento espiritual. Aceita a nossa gratidão, ó Deus, dá uma noite de paz para cada um dos teus filhos. E que amanhã, Senhor, seja um novo amanhecer. Ó Deus, humano, material, mas também espiritual, na vida de cada um dos teus filhos. Durante essa noite, Senhor, opera grandes milagres na vida de cada um dos teus filhos. Pois nós oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Seu aniversário. Amém? Vai ser culto de ação de graça, pode falar. Quê? Seu aniversário vai ser dia 28 com a nossa ação de graça. Pode falar. Dia 28 vai ser o culto de ações de graça. Dia 28, domingo, né? Domingo, dia 28. Você que vai pagar tudo. Tá bom? Aí os pastores da igreja, o pastor Biratã, pastor Maciel e o pastor Robson vão dar uma festa, graças a Deus pela vida deles, né? Em homenagem aos 70 anos do vovozinho aqui, tá bom? Então, dia 28... Oi? Às 11 horas da manhã. Vai ser de manhã? Vai ser de manhã. Vai ser de manhã, 11 horas, tá bom? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Tenham todos uma noite abençoada, tá certo? Fiquem na paz. O Rômulo, Júlia, Márcio. Márcio chorou porque tomou uma injeção no dedão do pé. Nem parece que morou no Meia. Poxa. Aí, Simeão.
Patrícia, Deus abençoe a sua vida. Deus vai dar uma nova direção para a sua vida, Patrícia. Diane, Áurea, Solange. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo, tá bom? Aleluia.